Meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Antes de existir o tempo, antes da criação do mundo, antes da queda do ser humano, Deus, ele já havia decidido amar. A Bíblia nos revela que a salvação não nasceu de um pedido humano, mas do coração eterno do Pai. Foi ele quem tomou a iniciativa, foi ele quem enviou o Filho, foi ele que enviou Jesus. João declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi uma ideia de última hora, não foi um plano emergencial, não é o plano B, foi o propósito eterno. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo ele aplica a salvação em nossa vida. E na lição de hoje nós iremos ver, nós somos convidados a contemplar o amor que se move, a graça que se encarna e a salvação que alcança o coração humano. O envio do Filho revela para nós a perfeita unidade da própria Trindade, meus irmãos. E nos lembra de uma verdade poderosa. Nós não fomos apenas perdoados, nós fomos adotados por Deus. Prepare-se para compreender que a cruz não foi um acidente da história, mas a cruz foi o centro do plano eterno de Deus. Amém, meus irmãos? Que você possa, neste momento, junto comigo, adentrar a mais uma lição muito importante para o nosso crescimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento sempre que eu postar aqui a mensagem, sempre que eu postar aqui a nossa aula da Escola Bíblica, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida e vamos juntos aprendendo mais da poderosa palavra do Senhor Jesus. Queridos, abram a sua lição, ou abram também a sua Bíblia, porque nós iremos folhear também a nossa Bíblia, mas abra aí a sua lição na lição de número 3, onde trataremos sobre a temática O Pai enviou o Filho. Na lição de hoje, meus irmãos, você vai compreender esta missão tão especial que o Pai deu ao Filho. Ele enviou o Filho e o Filho cumpriu com êxito esta missão. E a gente vai aprender um pouco sobre isso hoje. Eu tenho certeza que será de grande bênção para a sua vida espiritual. A nossa lição de hoje, meus irmãos, vai trabalhar então o texto áureo que está em 1 João capítulo 4, versículo de número 9. Nós iremos trabalhar a temática O Pai enviou o Filho e o nosso texto áureo está em 1 João, abra aí a sua Bíblia. 1 João capítulo de número 4, verso de número 9, que diz assim a palavra de Deus: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então aqui está o nosso texto áureo, a gente vai comentar um pouco sobre esse versículo no corpo da lição e tendo em vista que a lição inteira vai ser sobre esta palavra, nisto manifestou o amor de Deus, vamos falar sobre o amor de Deus, sobre o envio do Filho e como nós devemos viver a partir desta compreensão. E aí nós temos também a nossa verdade prática, que diz assim: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Ok, meus irmãos? Tranquilos? A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo de número 3, verso 16 e 17, depois 1 João capítulo 4, verso 9 ao verso de número 10, e por fim Gálatas capítulo 4, verso 4 ao verso de número 6. Como os irmãos já conhecem, eu faço questão de sempre ler com os irmãos o texto da leitura bíblica em classe, porque nos ajuda no desenvolvimento da lição, e tendo em vista que a nossa lição vai abordar também cuidadosamente esses textos, é importante que você leia-o por completo, não apenas leia o texto que a lição oferta, mas também leia todo o capítulo, se você assim o puder, tá bom? Então, queridos,
João 3,16 é o nosso texto áureo da Bíblia. É um texto que todo cristão deve ter de cor, deve ter decorado, deve lembrar sempre desta passagem bíblica. Aqui diz assim a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João capítulo 4, versículo 9 e o verso 10 diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Continuando, Gálatas capítulo de número 4, verso 5 e verso 6, diz assim, Gálatas 4, verso 4, 5 e 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Meu Deus, essa lição é muito rica, irmãos, muito rica e muito importante também para o nosso crescimento espiritual. A nossa lição nos traz 3 objetivos. Primeiro, compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus, Pai. Em segundo lugar, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E terceiro, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Então nós temos, na aula de hoje, como objetivo alcançar esses 3 pontos, tá bom? E aí nós podemos avançar já para o nosso texto da lição, avançando aqui para a nossa introdução. Então, o nosso autor coloca, no plano eterno da redenção, o Pai, ele envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Então, na lição de hoje, nós veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Então a nossa lição de hoje vai cobrir basicamente isso: Deus enviando, o Filho executando e o Espírito Santo então aplicando esta salvação ao nosso coração, tá bom? Então vamos agora para o ponto de número 1 da nossa lição. O ponto 1 da nossa lição fala sobre o envio do Filho e o amor do Pai. O envio do Filho e o amor do Pai. No primeiro subponto do ponto de número 1, o nosso autor vai falar sobre o amor incondicional do Pai. Mas antes, queridos, eu gostaria, você que é professor, você que quer ter uma visão geral aqui do ponto de número 1, é preciso que você consiga ler a lição e enxergar aqui qual é o ponto central do ponto 1. Qual é o ponto central? Aqui você tem Deus, ele amou, Deus enviou e Deus salvou. Então isso deve estar muito claro na sua mente. Quando você ler aqui o ponto 1, você precisa enxergar e perceber isso como a ideia central deste primeiro ponto da nossa aula, tá bom? E agora, querido, nosso autor fala sobre o amor incondicional do Pai. E o ponto, ele vai aqui então ao ponto de partida da nossa salvação, e ele mostra que o ponto de partida não é o ser humano. Ok? O ponto de partida da nossa salvação não é o ser humano. Quem é, pastor? É Deus. Deus, ele é o ponto de partida. E o nosso autor cita então João capítulo 3, versículo 16, nosso texto áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nós temos o sujeito, que é Deus, o verbo amou, e nós temos o objeto abrangente, que é o mundo. Quando nós pegamos essas palavras, a palavra amor no grego, irmãos, e aí nós podemos ver que aqui na lição, nosso autor coloca inclusive, a palavra grega para este amor, ou o verbo grego para este amor aqui, é a palavra agapao, palavra esta que tem seu substantivo ágape. E o que significa isso? Aqui está o amor incondicional de Deus. Esse amor não descreve uma emoção passageira. Este amor descreve a decisão de Deus, a ação de Deus e o compromisso de Deus em nos amar. Portanto, meus irmãos, trata-se do amor incondicional de Deus, que não depende de quem somos, não depende do que fazemos e nem depende de onde nós estamos. Depende unicamente do seu amor. Ele nos amou. Então a palavra ágape, que é o amor que parte de Deus e busca o bem do outro, mesmo quando o outro ele é indigno, é o que nós temos aqui. Deus, ele nos amou, mesmo nós sendo indigno deste amor. Ou seja, nós não somos merecedores deste amor. É por isso que 1 João, capítulo de número 4, versículo 8, também diz que Deus é amor. Então veja que amor não é apenas algo que Deus faz por nós e em nós, mas é quem Deus é. Deus é amor. A palavra mundo, que aparece também no nosso texto 1 João 3,16, porque Deus amou o mundo, a palavra mundo ali é a palavra grega cosmos. Então essa palavra, obviamente, aqui não significa o mundo bom, também não se faz aqui referência à natureza, mas a referência aqui é a humanidade caída, ou seja, a humanidade que está rebelde e distante de Deus. Estes são alvos do amor de Deus. Deus amou mesmo nós sendo rebelde, andando na contramão da sua vontade, andando muitas vezes em rebelião contra Deus, ainda assim Deus amou. Então aqui em João 3,16 nós temos o amor de Deus a esta humanidade caída, essa humanidade que vive na contramão de Deus, e veja que mesmo assim Deus nos amou. Mesmo assim Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E aqui a gente lembra de uma frase de Agostinho de Hipona que afirmou que Deus não nos amou porque nós éramos bons, mas Deus nos amou para que nos tornássemos bons. Isso resume bem o sentido aqui do texto. Já João 3,17, também mencionado aqui pelo nosso autor, diz que não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, reforça esta verdade. O Filho não foi enviado para condenar, mas ele foi enviado para salvar. A missão do envio nasce do amor de Deus e não do juízo. Deus enviou o seu Filho não para juízo. Deus enviou o seu Filho por causa do seu amor. E aí o nosso autor pontua mais uma vez aqui a questão da iniciativa soberana de Deus, que é o nosso segundo subponto do ponto 1. A iniciativa soberana de Deus. E aí, queridos, aqui a gente tem como ideia central deste ponto aqui, que a salvação ela começa em Deus e não no homem. Começa nos céus e não na terra. Deus decidiu salvar, esse é um detalhe importante, antes que o homem pudesse reagir. Deus planejou a redenção antes da queda. Deus agiu na eternidade, não como resposta ao pecado, mas segundo o seu propósito eterno. E isso fica muito claro quando o nosso autor cita aqui Efésios capítulo 1, versículo de número 4 e versículo 5, porque nesse texto aqui, Paulo afirma que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você sabe onde é que você estava antes da fundação do mundo? Seus pais sabem onde é que você estava, ou que eles estavam antes da fundação do mundo? Então veja, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para a salvação por meio de Jesus Cristo, meus irmãos. Isso significa que a salvação não nasce no tempo, ela nasce na eternidade.
Deus não foi surpreendido pelo pecado, como pregam alguns. Deus já havia preparado o caminho da redenção muito antes da queda, muito antes do pecado, queridos. Então Paulo não ensina aqui que Deus ele reagiu à queda. Paulo ensina que Deus agiu conforme um plano de amor, conforme o seu plano eterno de amor por nós. A redenção faz parte, então, deste propósito de Deus. A redenção, a salvação não é um improviso divino. Deus não está agindo de forma improvisada. Eita, o homem caiu, agora tenho que ver um plano B para salvar o homem. Não, irmãos, não. Inclusive Pedro, mencionado também pelo nosso autor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e versículo 20, 18, 19 e 20, Pedro ele vai nos confirmar esta verdade. Ele afirma que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no tempo por amor a nós. Ou seja, o sacrifício de Jesus não foi decidido no Calvário, foi revelado no Calvário, mas não foi decidido no Calvário. Ele já estava determinado por Deus, não no nosso tempo, mas na eternidade. Isso mostra que o envio do Filho não foi consequência da bondade humana, foi a expressão da soberania divina, meus irmãos. Então a iniciativa é de Deus muito antes da criação do universo, do mundo e, claro, de nós mesmos. E aí o nosso autor cita também o texto de 1 João capítulo 4, versículo 10, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então veja que não foi nós que o amamos primeiro, mas Ele quem nos amou. O texto elimina aqui qualquer mérito humano, qualquer orgulho humano, qualquer sentimento de que eu estou fazendo por merecer a minha salvação. Não, irmãos, não foi nós quem o buscamos primeiro. Não foi nós quem o amamos primeiro. A iniciativa foi de Deus. Deus tomou a iniciativa em nos salvar. Amém, queridos? É claro que historicamente, essa verdade confronta duas ideias comuns no mundo antigo. Primeiro, porque no judaísmo, muitos criam que o amor de Deus era resposta à obediência à lei. Já no mundo grego-romano, os deuses eram vistos como um Deus distante e indiferente ao sofrimento dos homens. E aí, quando a gente olha para os evangelhos, o evangelho rompe com ambos os conceitos. Deus ele ama antes, Deus ele age primeiro e Deus envia o Filho por graça e não por mérito. E aí a gente pode citar uma frase de João Calvino que ensinou que a causa da nossa salvação está somente no amor gratuito de Deus. Não está em nós, está no amor gratuito de Deus. Essa afirmação está em perfeita consonância aqui com 1 João capítulo 4, versículo de número 10. Então, o envio do Filho revela um Deus soberano, mas também um Deus pessoal. Um Deus elevado, mas um Deus próximo. Um Deus justo, meus irmãos, mas um Deus também profundamente misericordioso. E aí, claro, a gente pode fechar aqui com o texto de Paulo em Romanos capítulo de número 5, versículo 8, quando Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, irmãos, Ele não nos amou depois que nós mudamos, mas Ele nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando pecadores, para que fôssemos transformados por sua graça. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. E aí nós temos o nosso terceiro subponto do ponto 1, o envio do Filho e a Trindade. Queridos irmãos, qual é a ideia central aqui deste terceiro subponto do ponto de número 1? O envio do Filho revela a cooperação entre as pessoas da Trindade. E claro, aqui não está uma questão de inferioridade entre as pessoas da Trindade ou uma questão de hierarquia dentro das pessoas da Trindade, ok? Quando a Bíblia diz que o Pai enviou o Filho, isso não indica que o Filho seja menor do que o Pai. Isso não indica que o Filho é inferior ao Pai. Isso indica a função do Filho dentro do plano da salvação. Então, dentro do plano da salvação, cada pessoa da Trindade tem seu papel. O Pai envia, o Filho vem voluntariamente, o Espírito Santo aplica
a obra em nossos corações. Jesus afirma isso claramente também em João capítulo 6, versículo 38, quando ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, veja que isso mostra literalmente a perfeita unidade da vontade do Pai. Então, aqui nós vemos a perfeita unidade dentro das pessoas da Trindade, ok? Então, veja que não há conflito, meus irmãos, na Trindade. Há, pelo contrário, aqui, harmonia, comunhão entre as pessoas da Trindade. John Stott explica que a cruz não foi algo que o Pai fez ao Filho, mas foi algo que Deus fez por nós em Cristo. Amém? E isso preserva a igualdade e a unidade trinitária. Perceba que o envio do Filho é, portanto, a maior dádiva, é o maior presente do Pai. É o amor do Pai em ação, é a graça visível de Deus, é a salvação oferecida por Deus a nós. Amém, meus irmãos? Então, este primeiro ponto responde a algumas perguntas que você precisa ter em mente. Primeiro, quem ama? Deus Pai. Quem é enviado? O Filho unigênito. Por quê? Porque o amor gracioso, por causa do seu amor gracioso e soberano por nós. Para quê? Para a nossa salvação e não para a nossa condenação. E aí vem, como é que isto ocorre, meus irmãos? Isso ocorre dentro da unidade perfeita da Trindade, ok? É o que nós podemos dizer aqui para resumir este primeiro ponto da nossa lição. E como eu sempre gosto de fazer, é importante que você aplique a lição, ou melhor, explique a lição, mas não deixe também de aplicar a lição para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. E aí, queridos, eu coloquei aqui algumas aplicações que nós podemos tirar deste ponto de número 1. Primeiro, pare de tentar merecer o amor de Deus. Ele lhe amou primeiro. Ponto final. A salvação é graça. A salvação não é recompensa. A salvação não é resultado dos seus méritos. A salvação é resultado da obra de Cristo na cruz por nós. Então pare de tentar merecer o amor de Deus. E eu vou falar algo aqui para os irmãos. Não há nada que você faça para ser mais amado e não há nada que você faça para ser menos amado por Deus. Deus te ama, ponto final. E Ele nos amou primeiro. Não foi você quem amou Deus primeiro. Foi Ele em quem te amou primeiro. Ok? Esta é a primeira lição que nós extraímos aqui desse texto, deste primeiro ponto. A segunda lição que a gente pode levar para a vida prática é que nós devemos confiar no amor do Pai, mesmo quando nós estamos enfrentando dias difíceis. Porque, irmãos, pensa bem comigo. Se o Pai entregou o Filho por nós, obviamente que Ele não entregará, Ele não abandonará os seus filhos, Ele não vai nos abandonar. Nós somos filhos adotivos de Deus, somos filhos por adoção. Se Deus entregou o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, Ele também não nos abandonará. Isso deve estar bem claro diante de nós. E uma outra lição que a gente aprende ainda aqui é que nós devemos viver em gratidão, meus irmãos. Não tem como a gente viver de outra forma. Devemos viver em gratidão. Não vive em culpa. O envio do Filho prova que Deus ele age por amor, não por rejeição. Então viva uma vida de gratidão constante a Deus. E claro, ainda uma outra lição que a gente aprende com esta lição, com este ponto 1, é que nós devemos, irmãos, anunciar esse amor. Devemos anunciar este amor ao mundo, aonde quer que a gente chegue, onde quer que a gente vá. Nós precisamos anunciar este amor, porque se Deus enviou o Filho por amor, nós, a Igreja do Senhor, devemos viver este amor e devemos proclamar este amor. Compreende? Quem entende, meus irmãos, esta verdade, quem compreende esta lição tão grande que Deus ele nos dá ao enviar o seu Filho, quem entende que o Filho foi enviado porque Ele nos amou, porque Deus nos amou primeiro, claro, aprende a viver com fé, aprende a viver com gratidão
aprende a viver em obediência. Amém, queridos? A sinopse do nosso ponto 1 diz assim: o envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai, fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. Amém, meus irmãos? Podemos avançar então para o nosso segundo ponto da nossa lição. O nosso segundo ponto, e eu quero aqui já justificar aos irmãos, eu acrescentei um ponto, coloquei aqui no primeiro subponto um ponto acrescentado, e aí a gente fez isso aqui para poder você entender melhor e também anexar aqui esse texto mencionado também na leitura de Gálatas, tá bom? Então a gente vai seguir com 4 subpontos do ponto de número 2 para uma melhor compreensão da nossa lição de hoje. Tranquilos? Então aqui no segundo ponto nós temos o Filho e a plenitude dos tempos. E qual é, então, a ideia central aqui do nosso ponto de número 2? Qual é a ideia central? Do que trata esse ponto número 2? Primeiro, esse ponto número 2 nos trata de que Deus não agiu cedo demais, Deus não agiu tarde demais, Deus agiu no tempo certo. Ou seja, a vinda de Cristo aconteceu segundo um plano eterno, sábio e perfeitamente conduzido por Deus Pai, ok? Então, é importante que você tenha essa compreensão geral aqui do ponto de número 2. E aí, o ponto 1, o primeiro subponto 1, ponto que eu acrescentei, que fala sobre vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo certo de Deus. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4, texto mencionado aqui na nossa lição, fala que mas vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então veja, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A expressão grega usada aqui por Paulo, a expressão na plenitude dos tempos, ela não indica apenas uma passagem de tempo. Ela indica um tempo completo, um tempo maduro, um tempo preparado. Isso ensina, queridos, que a encarnação não foi um improviso de Deus. A encarnação foi o cumprimento de Deus na história. É o cumprimento de Deus no tempo determinado por Deus. Irineu de Lyon, ele dizia que Cristo veio quando a humanidade estava madura para a redenção. E está correto. Deus aguardou um momento em que o cenário histórico, cultural, espiritual estivesse pronto para enviar o seu Filho. E Romanos, capítulo de número 5, versículo 6, nos reforça esta ideia quando diz que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Então o tempo em que Cristo ele veio e morreu por nós era o tempo de Deus. O plano era de Deus. A iniciativa era de Deus, ok? E aí a gente vai para o nosso segundo subponto do ponto 1, que na sua lição é o primeiro ponto, ok? Que é a preparação, meus irmãos. A preparação histórica, cultural e também a preparação religiosa, ok? E aí nós temos, meus irmãos, aqui, neste ponto, quando Cristo veio. Ou seja, quando Cristo veio ao mundo, o mundo estava preparado em várias áreas. Isso está muito claro para a gente na nossa lição, que o mundo estava preparado em várias áreas. Por quê? Dentro do contexto político, ou seja, o Império Romano, conforme pontua aqui o nosso autor, historicamente o domínio romano construiu ali estradas, então Roma dominava quase todo o Império, ou melhor, dominava quase todo o mundo conhecido daquela época, todo o Império estava sob controle de Roma. Isso trouxe duas consequências importantes. Primeiro, é que Roma fez estradas seguras e bem estruturadas, o que facilitou aí a proclamação do Evangelho. E também havia uma relativa paz, a famosa Pax Romana. Então havia essa famosa, Pax Romana que trazia ali uma sensação de segurança
trazer ali uma relativa paz nos percursos entre uma aldeia e outra, uma cidade e outra. Então vejam, esses fatores, eles contribuíram, eles facilitaram a expansão do evangelho. Por quê? Os missionários, eles podiam viajar pelas estradas, vidas em todas as partes do mundo poderiam ser alcançadas por meio da Pax Romana, que permitia o trânsito seguro, ok? E aí nós temos, meus irmãos, também um outro aspecto importante que favoreceu a vinda de Jesus exatamente nesse tempo, que é o contexto cultural. O mundo da época, embora estivesse debaixo do Império Romano, mas a linguagem, embora Roma conquistou os gregos, os gregos conquistaram a linguagem romana. Então o mundo era um mundo grego. Ou seja, a língua falada na época era o grego koiner, que era o grego, ou a linguagem comum de todo o império. Era uma linguagem simples, era uma linguagem acessível e era uma linguagem, naquela época, uma linguagem universal. Então o Novo Testamento, inclusive, ele foi escrito nesse idioma. E isso permite que a mensagem ela fosse entendida por muitos povos, pudesse alcançar ali de uma maneira muito grandiosa as pessoas por causa do idioma, por causa do grego koiné. F.F. Bruce afirma que nenhuma língua da antiguidade era tão bem adequada para comunicar a fé cristã quanto o grego koiné. Então veja que Deus encaixou também culturalmente a vinda de Jesus. E um outro contexto também que favorece a vinda de Jesus é o contexto religioso. Ou seja, havia na época de Jesus a expectativa messiânica. Entre os judeus havia grande expectativa pela chegada do Messias. O povo aguardava esta libertação. As profecias eram conhecidas, as sinagogas estavam também espalhadas por todo o mundo. Mesmo que houvesse ali ainda uma certa confusão teológica, o coração do povo esperava a chegada do Messias. Então Deus usou essa expectativa como ponte para a chegada do Evangelho, para o Evangelho. E aí, claro, Atos capítulo de número 17, versículo de número 26, ensina que Deus ele governa os tempos e as nações. Ou seja, meus irmãos, nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Nosso terceiro subponto, que é o seu segundo subponto, diz que ele veio nascido sob a lei. E o autor colocou apenas essa expressão, eu quero acrescentar aqui, nascido da mulher, que é conforme o texto, né, de Gálatas, nascido de mulher, nascido sob a lei, que é o texto de Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, né, assim? Nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja, essa frase, embora ela seja curta, ela é muito profunda, meus irmãos, porque a expressão nascido de mulher fala da verdadeira humanidade de Jesus. Está falando que Jesus foi um ser humano real, nascido de mulher. Jesus ele não aparentou ser um homem, Jesus tornou-se homem. Ou seja, meus irmãos, ele nasceu, ele cresceu, ele sentiu fome, cansaço, dor, morou em uma determinada região, andou em determinados lugares. Como diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, ou melhor, capítulo 2, versículo 14, a carta aos Hebreus afirma que ele participou da nossa natureza. Ele foi um ser humano como nós, com uma única diferença, que também Hebreus capítulo 4, versículo 15 pontua, é que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. A diferença de Jesus para nós é que ele não pecou e nem tinha essa natureza que nós temos inclinada ao pecado. Atenásio de Alexandria, ele ensinou que o Filho de Deus se fez homem para que os homens fossem reconciliados com Deus. E aí o nosso texto também diz, de Gálatas 4, versículo 4, diz que ele foi nascido sob lei, ou sob a lei. Aqui fala da obediência perfeita de Jesus à lei. Jesus viveu sob a lei mosaica. Ele cumpriu perfeitamente a lei, ele nunca pecou, ele nunca transgrediu a lei. Inclusive, Mateus capítulo 5, versículo 17, diz que ele veio para cumprir a lei. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 22, declara que não houve engano algum em sua boca. Então, irmãos, essa obediência de Jesus, obviamente, era necessária. Por quê? Somente um sacrifício perfeito poderia salvar os pecadores. Então, Deus, ele trabalhou, irmãos, para que tudo acontecesse
conforme o seu plano perfeito. E qual era então o objetivo de tudo isso? Aí nós vamos para o nosso quarto subponto, que é o terceiro subponto da sua lição, tá bom? Que é a adoção de filhos. Aqui está o objetivo. Qual o objetivo? A redenção, a adoção. Deus enviou seu Filho, fez tudo isso para que nós fôssemos redimidos. E aí, nosso autor menciona Gálatas capítulo 4, versículo 5, que revela este propósito. O propósito era para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. O que significa então a palavra remir? Redenção. Redenção significa libertação mediante o pagamento. Jesus veio para pagar. Cristo pagou o preço. Cristo nos libertou, meus irmãos. E mais do que isso, Deus, ele fez mais do que simplesmente enviar o seu Filho que pagou a dívida. Ele não apenas nos libertou, ele nos adotou, diz o texto. E quando a gente fala de adoção, dentro do contexto romano da época, ou do mundo romano da época, a adoção era concedida, meus irmãos. A adoção era concedida e a pessoa que era adotada poderia ter um novo nome, ele agora tinha uma nova herança e ele tinha, obviamente, um novo status legal. E Paulo ele vai usar então essa imagem para mostrar a nossa nova identidade na pessoa bendita de Jesus, ok? E J.I. Packer, ele afirmou que a adoção é o maior privilégio do Evangelho, meus irmãos. É o maior privilégio que nós recebemos do Evangelho, é a adoção. Não somos apenas perdoados, nós somos recebidos como filhos, meus irmãos. Essa é a grande verdade que o Evangelho traz para nós. Nós somos não apenas perdoados, nós somos filhos, filhos adotados do Pai. Amém, queridos? Podemos então resumir aqui o nosso segundo ponto, meus irmãos. Podemos resumir também a partir de algumas perguntas. Quando Cristo veio? E aí nosso ponto 2 responde, na plenitude dos tempos. Quem determinou o tempo em que Jesus viria? Deus Pai. Como o mundo estava preparado para a chegada de Jesus? Historicamente, estava ali preparado, né, politicamente, com o governo romano, culturalmente ali com o grego koiné, religiosamente havia ali a expectativa, então, da chegada do Messias, ok? E quem Cristo, ele se tornou, irmãos? A Bíblia é clara, conforme Gálatas 4, que ele veio como um verdadeiro homem, ok? E o que ele cumpriu? A Bíblia diz também que ele cumpriu a lei perfeitamente. O que é que ele conquistou? Ele conquistou a redenção, ele conquistou a nossa adoção. E aí, meus irmãos, podemos então concluir o nosso segundo ponto, trazendo aqui algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, o que é que nós podemos aplicar na nossa vida prática? Primeiro, aprenda a confiar no tempo de Deus. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, ele trabalha no tempo certo. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Essa é uma aplicação muito forte aqui do nosso segundo ponto. Segundo lugar, entenda que a sua fé está ligada à história real. O Evangelho, meus irmãos, não é mito, não é história de carochinha, não é invenção dos homens. O Evangelho, o que narra o Evangelho, é algo real. Ele aconteceu no tempo, aconteceu no espaço, entende? Não é algo inventado, criado, não é algo da mente dos apóstolos, dos discípulos, de homens, não, meus irmãos, ok? É uma história real. Em terceiro lugar, valorize a sua nova identidade em Cristo. Você não é apenas salvo do pecado, você é filho adotado pelo Pai. Você não foi apenas libertado, você foi adotado como filho por Deus. Amém? Uma outra lição que a gente aprende aqui é que nós devemos viver com esperança, mesmo que os cenários sejam difíceis. Assim como Deus preparou o mundo para que Cristo viesse, Ele também prepara o caminho para cumprir os seus propósitos em nossa vida hoje. Ok? Quando você entende essa verdade, porque quem entende a plenitude dos tempos,
entende esta palavra, aprende a descansar na soberania de Deus e aprende a viver como filho amado, meus irmãos. A nossa sinopse do ponto de número 1, ou melhor, do ponto de número 2, diz que na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoção como filhos de Deus. Ok, queridos? Podemos agora já caminhar aqui para o nosso último ponto da nossa lição de hoje. E eu quero chamar a sua atenção, então, para a Trindade no plano da salvação. O que é que nós temos aqui, queridos irmãos, no ponto de número 3? Aqui o nosso autor, ele vai nos trazer como um ponto principal, né, a ideia principal aqui do ponto de número 3, que é importante que você consiga perceber isso na leitura deste ponto de número 3, é que a salvação tem um único plano, ok? A salvação tem um único plano. A salvação, obviamente, envolve 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E a salvação, ela revela também um só Deus. Então, o que é que nós temos aqui nesse terceiro ponto? O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo, ele aplica, ok? E aí nós temos, subponto 1 do ponto 3, a vontade do Pai realizada pelo Filho. E aí o nosso autor, ele cita João capítulo 6, versículo de número 38, que diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, irmãos, a afirmação aqui ela é direta. Jesus ele veio com missão definida, propósito definido. Jesus veio com obediência perfeita. Ele não erra, não falha, não tropeça, ele vem em obediência perfeita. Quando nós olhamos para o contexto histórico do judaísmo do primeiro século, obedecer a Deus, meus irmãos, significava guardar a lei. Jesus ele vai além, ele cumpre toda a vontade do Pai, inclusive cumprindo ali o sacrifício da cruz. Nosso autor, ele também menciona João 6, 39 e 40, e aqui nós temos o esclarecimento dessa verdade. Em João 6, 39 e 40, a gente tem o Pai que deseja salvar, o Pai que deseja preservar, e nós temos também o Pai que deseja dar a vida eterna. E aí, fazendo uma correlação com Filipenses capítulo 2, versículo 8, onde o texto destaca a obediência de Cristo, que nos leva, então, nós somos salvos mediante essa obediência de Jesus, porque a Bíblia diz lá em Filipenses 2, versículo 8, que tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Então veja que essa obediência, obviamente, não indica que Jesus ele é inferior ao Pai. Ela indica que há uma concordância entre Jesus e o Pai. Ela revela a unidade de propósito dentro das pessoas da Trindade. Como afirmou Agostinho de Hipona, o Pai e o Filho têm uma só vontade, ainda que operem de modos distintos. Veja, irmãos, essa afirmação de Agostinho protege a igualdade divina e explica a distinção funcional entre as pessoas da Trindade, ok? E aí nós temos o nosso segundo subponto do ponto 3, a mediação exclusiva do Filho. E o autor cita João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O contexto histórico desta passagem nos ajuda a entender a força dessa declaração de Jesus. Por quê? No mundo judaico, o caminho até Deus passava por onde, irmãos? Passava pelo templo, passava pelos sacrifícios, passava pelos sacerdotes. No mundo grego-romano, muitos caminhos religiosos eram então oferecidos como meios de chegar aos deuses. Aí Jesus excluiu todos eles. Jesus excluiu todos esses caminhos. O templo, o sacrifício, excluiu aí esses múltiplos caminhos que a religião oferecia para se chegar a Deus. E ele se apresenta então como o único mediador
entre Deus e os homens. Obviamente que essa exclusividade, ela não nasce da intolerância de Jesus com relação aos outros deuses ou a compreensão que os outros tinham de como se aproximar de Deus, mas ela nasce exatamente da sua identidade. Veja que o próprio autor da lição aqui ele vai mencionar diversos textos que apontam para isso. Por exemplo, João 1,18, somente o Filho revela plenamente o Pai. Lá em Romanos capítulo 3, versículo de número 24 a 26, somente o Filho satisfaz a justiça divina. E somente o Filho oferece essa redenção eficaz, completa, ok? John Stott, ele escreveu que a exclusividade de Cristo não é arrogância cristã, mas se trata da fidelidade à revelação bíblica. Amém, queridos? Então, meus irmãos, a mediação é única porque o mediador é único. Como a Bíblia fala, há um só Deus e há também um só mediador entre Deus e os homens, e este Jesus Cristo, conforme Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 5. Amém, queridos? E aí a gente vai caminhando aqui para o nosso terceiro subponto e último subponto aqui da nossa lição, a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. Nosso autor menciona ainda João 16, verso 8 a verso de número 11, que ensina para nós que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso mostra claramente que ninguém se salva sozinho. Não. Nós somos salvos porque o Espírito Santo age primeiro no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Dentro do contexto cultural da época, meus irmãos, a palavra convencer, que tem ali origem dentro do contexto jurídico, ou seja, do contexto de apresentar provas, de revelar a verdade, então é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo revela o pecado, o Espírito Santo aponta para Cristo, o Espírito Santo nos conduz à fé. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Já em João, capítulo de número 16, verso 13 ao verso de número 14, texto este também mencionado aqui pelo autor da nossa lição, declara que o Espírito glorifica o Filho. Veja que o Espírito ele não cria uma nova mensagem. Ele aplica a mensagem da cruz através do Filho, através deste testemunho que o Espírito Santo dá. Então, conforme a gente vê dentro do contexto bíblico, irmãos, por exemplo, Tito 3, versículo de número 5, o Espírito regenera. Efésios capítulo 1, versículo 13, o Espírito sela. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, o Espírito ele nos santifica. E aí, meus irmãos, a gente percebe que o Espírito não chama atenção para si mesmo. Mas veja que o Espírito Santo ele está iluminando, não é assim? Cristo diante de nós. Ele ilumina Cristo diante de nós. Ele mostra para nós quem Cristo é. Então a atuação do Espírito confirma a unidade trinitária. Ele não age de forma isolada, ele age em perfeita harmonia com o Pai e com o Filho, ok? O que é que nós aprendemos então com o ponto de número 3? Que perguntas responde aqui o ponto de número 3? Primeiro, quem planeja a salvação? Quem é? O Pai. Quem é que executa a redenção? O Filho. E quem é que aplica a salvação? O Espírito Santo. Ok? Quem é a base da salvação? A obediência de Jesus e o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Qual é então o resultado? Perdão, vida nova e comunhão com Deus. Ok? Pastor, e o que é que nós podemos aplicar então para a nossa vida? O que é que nós podemos levar de ações práticas para a nossa vida? Primeiro, meus irmãos, descanse na obra completa da Trindade. Você não precisa completar o que Deus já realizou. Você não precisa completar a obra de Jesus. A obra dele foi completa por mim e por você, ok? Em segundo lugar, confie somente em Cristo para a salvação. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra rota, nenhum outro caminho conduz ao Pai, somente Jesus. Em terceiro lugar, dependa diariamente, constantemente, todos os dias do Espírito Santo. É Ele quem aplica a verdade ao nosso coração, é Ele quem fortalece a nossa fé, é Ele quem produz santidade. Em quarto lugar, meus irmãos, adore a Deus de forma trinitária. Ao Pai por meio do Filho,
no poder do Espírito Santo, ok? Porque quem entende a obra da Trindade vive com segurança, vive com gratidão, vive em adoração sincera ao Deus que salva por completo. Amém, meus irmãos? E aí nós temos a nossa sinopse do ponto de número 3. O plano de salvação é obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Amém, queridos? E aí nós podemos já caminhar aqui para a conclusão da nossa lição de hoje. Nós aprendemos aqui que o envio do Filho revela o coração eterno de Deus, é um Deus que ama, e a perfeita unidade da Santíssima Trindade também envolvida na obra da salvação. O Pai planejou a redenção por amor, o Filho veio ao mundo em obediência para realizar essa obra, e o Espírito Santo é quem aplica essa salvação ao nosso coração, ao coração daqueles que creem. Então veja que nada foi improvisado. Tudo aconteceu no tempo certo, segundo o propósito eterno de Deus, e essa verdade fortalece a nossa fé. Elimina qualquer mérito humano e nos conduz então a um coração de gratidão, adoração e obediência a Deus. Conhecer o Deus que envia, salva e adota, nos chama a viver como filhos amados. Não viva aquém disso e nem menos do que isso. Você é um filho amado do Pai. E aqui eu quero deixar uma frase que eu sempre deixo e compartilho com os irmãos. O Pai enviou o Filho não porque o mundo merecia, mas porque o amor de Deus decidiu agir. Amém, queridos? Deus enviou o seu Filho não porque você merecia, não porque eu merecia, mas Ele enviou o Filho, meus irmãos, porque Ele decidiu nos amar. E Ele decidiu nos amar, como disse Paulo, independente de quem somos ou de quem éramos. Ele decidiu nos amar. Guarde esta verdade no seu coração, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações, compartilhe essa aula com mais alguém que ama a escola bíblica tanto quanto você e nos ajude a alcançar mais vidas para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em o nome santo de Jesus. E até a nossa próxima aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Fica na paz, em nome de Jesus.